mensagem aí para vocês. Boa noite de novo, agora gravando. Estamos hoje no nosso encontro de arte e vamos fazer um alinhamento, um bate-papo primeiro, mas claro que quem quiser ir colando, por favor, já vai recortando, colando, vamos fazer um art journal enquanto a gente conversa, ou se já tiver Bíblia com espaço, quiser já ir fazendo uma colagem na Bíblia também, perfeito. E aí eu vou trazer um resumão básico sobre Bible Journaling, um resumo bem básico, que resume as aulas, digamos assim, lá do curso, que são 20 aulas, então eu vou só comentar rapidamente as técnicas e as coisas, para a gente, se não der tempo hoje, daí na próxima vez que for Bible Journal, a gente faz um projeto juntas daí, todas juntas, né? Aí, então, vamos para o resumão. Eu gosto de fazer Bible Journaling com materiais fáceis de encontrar, baratos, que não dê muito trabalho, que seja algo prazeroso, né? Então, existem outras técnicas e outras formas de usar materiais, porém dá muito mais trabalho, tem que comprar materiais diferenciados, né? Então, por exemplo, existe um produto que se compra, que me fugiu agora o nome, deixa eu ver se está anotado aqui, mas assim que eu me lembrar, eu falo, mas existe um produto líquido que tu passa na folha da Bíblia e ela fica impermeável. Então, só que você tem que passar num dia, deixar um dia secando, 2, sei lá quanto, 24 horas secando, para depois você passar uma tinta, uma aquarela ou uma caneta e ela não vazar para trás da folha. Mas isso, para mim, eu não acho bacana isso. Eu prefiro usar materiais que não vazem atrás da folha, né? A folha da Bíblia é muito fininha. Sendo ela com espaço ou não, é muito fininha. Imagina ficar impermeabilizando as, sei lá quantas páginas tem uma Bíblia, deixa eu ver a minha. 945 páginas. Já pensou você impermeabilizar as 945? Não dá, né? Então, eu realmente prefiro usar materiais que não vazem. Então, esse resumão seria mais sobre isso. Então, primeiro, para escrever nas páginas da Bíblia, a caneta mais indicada é aquela simples, a esferográfica mesmo. Qualquer tipo, qualquer marca de esferográfica não vaza para o outro lado, não deixa nem sombra, né? Agora, as canetas que a gente gosta de usar, as em gel, né? A maioria de nós, acho que gosta da papelaria, gosta de usar as em gel, essas canetas em gel. Todas elas vazam praticamente. Tem uma ou outra, tem uma marca que eu conheço que chama Coleto, ela é um pouquinho mais cara até para adquirir, ela deixa uma sombra atrás, ela não vaza totalmente, mas a grande maioria delas, por exemplo, a Caco Green, que é uma que a gente escreve muito com ela vaza para o outro lado. Então, a sugestão que eu dou quanto à caneta é ou comprar uma que você goste de esferográfica mesmo, só para isso, se você não usar no dia a dia, né? Ou pegar também as suas que você tiver aí e pegar essa última página da Bíblia, que geralmente é em branco, ou tem só um carimbo assim no final da produtora, e testar a caneta para ver se vai vazar para o outro lado, fazer um teste se vai ficar uma sombra, se vai aparecer muito. Né? Então, geralmente as em gel todas marcam demais atrás. Materiais baratos e perfeitos para usar em Bíblia. Lápis de cor, rouba os lápis de cor dos filhos, pede emprestado. Giz de cera comum ou aquele giz de cera em gel, que ele é bem gostosinho de usar. Daí tem o em gel, que é bem pigmentado, assim, bem bonito, cores normais, e tem o metalizado. Eu tenho metalizado, fica tudo brilhante, assim, na minha cara. Mas são os mais, assim, bacanas de usar, que não faz nem sombra do outro lado. E tem também, assim, canetinha ou caneta brush, nenhuma marca, nada que você tenha vai conseguir, mesmo as em tom pastel, aquelas bem clarinhas, quando você for usar
página vai passar para o outro lado. Então, se quer usar uma canetinha ou uma caneta brush e tal, teria que escolher um lugar que do outro lado você vai fazer uma colagem, daí tu disfarça aquela tinta que sai atrás, né, para não ficar estranho, ou impermeabilizar a página, mas eu não compraria, senão teria que impermeabilizar tudo. Então, eu acabo não usando canetinha ou caneta brush. E caneta marca-texto, horrível também. Passa para o outro lado. Porém, existe as marca-texto em gel. Aí, se tiver em casa ou se quiser um dia comprar marca-texto para marcar o texto da Bíblia, teria que ser marca-texto em gel, daí elas não vazam para trás. Porém, eu, por exemplo, marco o texto, o versículo, algo assim que eu estou estudando ou fazendo a colagem, a montagem ali, a decoração, eu marco com o próprio giz de cera em gel, que ele é bem gostosinho, fica muito bonito e não vaza para o outro lado. Então, dá para usar também só o giz de cera, esse em gel que é mais, ele cobre mais do que o giz de cera comum de criança, assim, digamos assim. Tinta. Tem gente que usa tudo que é tinta na Bíblia, só que ela vaza para o outro lado, fica bem manchada, né? Então, ou você impermeabiliza, ou você usa o bom e velho guache das crianças, sem acrescentar água. Pega o tubinho do guache, que é bem grossinho mesmo, molha o pincel lá e faz os desenhos que você quiser. Não, tu pode sublinhar, pode fazer um desenho, pode fazer uma flor, sei lá, pode usar até para fazer arabescos, coisas assim, o pincel, né? A mão mesmo, que não vai vazar para o outro lado quando é guache sem misturar com água, só o guache puro mesmo. Então, eu, por exemplo, em vez de impermeabilizar, eu vou lá e uso guache quando eu quero usar tinta. E aí, a gente pode usar, por exemplo, aquela técnica do stencil. Stencil, todo mundo sabe, né? Aqueles desenhos que tem, assim, uma coisa mais plástica, que você pode... Aí, se você passa, por exemplo, o giz de cera em gel, ele pinta, ele faz aquele desenho com o stencil, mas dá para usar o guache também no stencil, na Bíblia, né, com stencil. E as outras tintas, nenhuma, até a tinta de tecido, ela vaza para trás, fica bem ruim a página quando a gente fala na página da Bíblia, né? Vamos ver o que mais. Lápis de cor, giz de cera. Carimbeira. Nós que somos daí do mundo da papelaria, muitos de nós temos a carimbeira. E aí a carimbeira serve para esfumar, né, as coisas, e dá para esfumar também a página da Bíblia, ou fazer, sei lá, pegar uma carimbeira azul e fazer um céu, umas nuvens, né? Mas tem que ser carimbeira daquelas simplesinhas, porque tem umas carimbeiras que são de óleo, tinta óleo, tem carimbeiras que são tinta óleo que inclusive mancha o carimbo quando você passa. As tintas que mancham o carimbo, não dá para usar na Bíblia, que também mancha demais a folha, até passa para trás se você não botar uma proteção. Mas se for aquelas carimbeiras simplesinhas, estilo assim, AliExpress da vida, que não são de óleo, né? Daí dá para usar tranquilamente, tanto para envelhecer a página, quanto para usar para esfumar, fazer umas nuvens, fazer um chão, um céu, dá para fazer de tudo, né? E aí, a aquarela é uma coisa que até dá para usar, né, na Bíblia, muita gente usa, mas a folha fica enrugada, aquarela. Mas dá para depois desenrugar, né, que é ou deixar a Bíblia esmagadinha, assim, com peso, ou passar ferro depois que secou. Ou dá para botar a aquarela usando assim pouco, por exemplo, vou desenhar uma flor só e não pintar a folha inteira de aquarela. E aí, então, usando bem pouco, molhando o mínimo possível a aquarela, né, com água, fazendo um desenho menor, aí enruga menos a página também. Mas se passar muitas vezes em cima do mesmo lugar, tanto com a aquarela quanto com o guache, vai rasgar a página. Tem que, tipo, passar uma pincelada e deixar secar. Não dá para ficar passando muitas vezes em cima.
E aí a gente chega na nossa boa e velha colagem, né, gente? Na verdade, a maioria das artes em Bíblia tem a ver com colagem. E aí, se você não se importa dela ficar gordinha, você pode usar die cuts e papéis mais com a gramatura maior, ou dá para imprimir em adesivo transparente também. Por exemplo, quando a gente tem uma Bíblia sem espaço, a gente pode imprimir figuras com cores clarinhas num papel adesivo transparente e aí fazer uma arte em cima da própria palavra ali, das letras, e ainda vai dar para ler. Usando o guache, a aquarela, o giz de cera, o lápis de cor, tudo você consegue desenhar e pintar em cima da letra, que não vai apagar a letra, né? O guache dependendo da cor, claro, né? Se você usar tons claros, né? E o giz de cera também. Se você usar aquele marrom ou preto, daí cobre, né? Mas se usar tons mais clarinhos, mais normais, não vai cobrir a letra. Então, você pode desenhar, fazer algo, digamos assim, Mateus, capítulo, vamos falar do 3, né? A gente falou ontem, sobre o batismo. Digamos que você queira desenhar uma água escorrendo numa cabecinha de bebê, assim, só a silhueta, né? Então, você pode usar o giz de cera, azul e uma cabecinha de criança, assim, com um begezinho e desenhar em cima da palavra mesmo, que não vai, assim, com lápis de cor ou giz de cera não vai sumir. Bem-vinda, Kátia. Estou falando das técnicas, aí depois qualquer coisa, tu só vê o comecinho. Tá. Aí, tem outros materiais que o pessoal usa que chama giz pastel. Mas para quem não pinta mesmo, não faz pintura em quadro, essas outras coisas, eu talvez não indicaria a pessoa gastar com giz pastel se vai usar só na Bíblia. Mas se a pessoa estiver em casa, o giz pastel seco funciona mais ou menos que nem a carimbeira, né? Que é para esfumar, para deixar clarinho, dar aquele fundo, né? Mas o giz pastel oleoso não dá para usar na Bíblia, só para comentar. Porém, eu acho que, não sei, a grande maioria de nós não tem giz pastel, e eu nem. Se for comprar um material para usar na Bíblia, eu sugiro que seja giz de cera em gel. E aí você escolhe se quer as cores normais ou metalizadas, porque você usa tanto para marcar, quanto para pintar um fundo, quanto para fazer um desenho, né? Então, aí tem várias opções, né? Aí vocês podem me dizer assim, só terminando sobre escrever em cima da folha, né? Porque não precisa ter uma Bíblia com espaço para fazer arte. Você pode, então, desenhar algo, por exemplo, eu estava dando exemplo do Mateus 3, vou desenhar uma água escorrendo numa cabecinha de bebê para desenhar o batismo. É um azul, é só a silhueta ali, um azul com uma cabecinha e tal. Isso dá para desenhar com giz de cera, com lápis de cor ou giz de cera em gel em cima da palavra, que não vai cobrir, com cores clarinhas, né? Só não pode usar tipo preto, né? Até azul marinho ainda aparece, viu? Se não apertar demais, mas é só usar cores mais claras que dá. Mas também o que dá para fazer? Incluir páginas na Bíblia, sendo ela fechada ou de espiral, tanto faz, né? Então, dá para incluir, deixa eu ver se eu acho uma aqui, mas assim, basicamente, dá para botar uma página, um pedaço de papel do tamanho da página, dobrado, que abre para fora, assim, colando com washi tape, por exemplo, ou fita durex, ou até cola mesmo, um fiozinho de cola. Mas o mais legal é o washi tape, porque daí já fica bonito e abre mais do que a cola. A cola ainda ia ficar aquele risquinho. Mas dá para colar também para o lado de dentro do livro. É que essa minha é de espiral, mas mesmo que não seja de espiral, dá para passar um fiozinho de cola bem no cantinho aqui e botar uma página branca, qualquer página branca. Tem muita gente que bota a folha de aquela mais transparente,
Me fugiu o nome dela, gente, que faz o vellum é... Manteiga. Arroz, Manteiga. vegetal. Vegetal. Manteiga é branco, né? Mas até pode ser manteiga, só que ele é branco, né? Então, mas o vegetal, que é aquele mais transparente, daí dá para... Muita gente coloca também para fazer colagem em cima, né? E aí, a maioria das coisas que a gente faz na Bíblia é colagem, né? As que têm espaço, a gente cola ao redor, né? Eu, por exemplo, não sou de cobrir a palavra, né? Eu posso até depois mostrar para vocês, talvez fazendo um videozinho, né? Para mostrar aqui as artes, os guaches, as coisas, né? Mas pode ser também com a Bíblia que tiver e fazer um desenho com os materiais mais simples possíveis, que é os que vão aguentar a página, né? Giz de cera, giz em gel, lápis de cor, né? E por aí vai. Sil, Diga. Eu fui até ontem numa papelaria, né, procurar uma caneta que fosse própria para papel mais fino, não é? Porque mais grosso tem várias especificações, mas o papel que não manchasse. Qual que é a caneta que faz isso? A mais indicada é a esferográfica comum mesmo. É a comum preta. Esferográfica, isso. Porque a gente tem o costume de usar em gel. Tinha falado no começo, todas em gel mancham, todas. Pode ser de ponta fina, ponta 0,5, 0,7, 1.0, tudo mancha. Para usar na Bíblia sem ter dor de cabeça, para não passar para o outro lado, esferográfica. Perfeito. A boa e velha Bic da vida, sabe? Tem umas marcas que têm as esferográficas agora mais escuras, né? O que eu não gosto das esferográficas é que elas têm a tinta muito clara, né? Eu acho clara, por causa que comparando com as em gel. Mas para a Bíblia fica excelente a esferográfica também, né? Aí, deixa eu ver. Sim, uma outra forma de fazer uma decoração em Bíblia, que pode ser tanto para de espaço quanto para de não espaço, é fazer clipes bandeirinha, né? A gente pega aquele clipes que tem 5 centímetros, tem uns até maiores, né? Mas o de 5, aí passa um papel nele, ele fica compridinho. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Aqui tem um. Só que esse meu tá curto, né? Ele só tem aqui uns 7 centímetros, mas dá para botar até 10, 12, 15 centímetros de papel, fazer uma decoração nesse clips e daí bota o clips na página, né? Também pode ser feito algo removível, né? Que daí tu tira, se quiser ler a palavra, põe de volta, no caso daquela arte que foi feita ali, né? Dá para fazer. Sil, a Camila ontem foi quem falou sobre que a Bíblia dela tem um comentário, não é? Foi. Que Bíblia é essa? Ela não está hoje aqui, não, né? Eu ia perguntar para ela. Tu sabe que Bíblia é essa? Não sei, a gente pergunta para ela lá no grupo, hoje ela não veio. Eu vou perguntar para ela. Vamos perguntar, porque eu também achei bem bacana o comentário que ela leu lá da Bíblia dela, mas eu não conheço. A que eu tenho aqui, ela é evangélica comum, assim, aí ela não tem muita coisa de diferente, não. Uma coisa que eu fiz também foi envelhecer página da Bíblia com café, por exemplo, jogar pinguinhos de café, né? Só que ela fica enrugada, daí depende da pessoa. Eu não gosto que a folha da Bíblia fique toda enrugada, né? Então, se eu quisesse o efeito de envelhecimento, eu ia usar a boa e velha esponjinha e carimbeira, né? Dessas carimbeiras que não é a óleo, tá? É a carimbeira simples mesmo. Dessas que a gente compra de baratinha. Aí a gente envelhece a página e ela não fica enrugada. Uma outra... Aí a gente tem várias técnicas mais avançadas que trazem movimento para a Bíblia, né? Que colagem, a maioria... por exemplo, o washi tape dá para usar no fundo, quando tem espaço, né? Ou também numa página. Acrescentei um pedaço de uma página na folha. Posso preencher o fundo com washi tape e faço a colagem em cima, né?
colagem é o que a gente mais faz, no final das contas, nas Bíblias, ou desenho. Quem não gosta de ficar desenhando, ficar tentando fazer os desenhos, poderia também pegar desenhos prontos, e que nem quando a gente era criança, botar um desenho embaixo, botar a folha da Bíblia em cima, passar com o lápis ali, e aí você está fazendo um desenho, mas está copiando, digamos assim. Você não precisa ter dom do desenho para fazer isso, né? Você pode pegar um desenho até da tela do celular, colocar a folha da Bíblia em cima, né? Assim, embaixo, quer dizer, e desenhar com um lápis bem levinho, você copia ali um Jesus, um passarinho, alguma coisa ali que combine com o que você está estudando naquele momento. Então, o ideal mesmo é que o Bible Journaling seja um momento seu, né? Seu com Deus ali, que não é uma coisa que te estresse, né? Tem que ser uma coisa que você goste de fazer e que você use aquele momento para ter paz. Então, você leu ali aquela página da Bíblia, escolheu ali um versículo que te chamou a atenção, pintou ali com giz de cera em gel, sei lá, marcou ali o versículo que você gostou. Aí pode fazer um lettering, pode anotar o versículo com a caneta do lado, pode fazer uma colagem. Aí é o que o seu coração pode fazer, esse desenho. Ah, não sei desenhar, então bota lá um preto e branco embaixo e copia da própria tela do celular, pode ser. Não precisa nem imprimir para não gastar papel, se for o caso, né? E aí, com aquele desenho a lápis, então você passa um giz de cera, um lápis de cor e pinta e tira aquele momento ali para a arte mesmo. Só que ele é bem diferente do que fazer um art journal por causa da folha, né? Então, não pode pôr muita cola, não pode passar muitas vezes o lápis ou a caneta em cima do mesmo lugar, senão a folha rasga. E se for usar algo para colar, que eu acho que a maioria das coisas que eu faço, inclusive, é com colagem. O ideal é aquele bom e velho tubinho com ponta fininha de precisão. Nem dá para ver a pontinha, né? Mas que vocês já estão cansadas de ver que a gente usa. Por quê? Porque daí ela não vai enrugar a página da Bíblia. Se usar qualquer outro tubo de cola, vai enrugar a página da Bíblia. Pode apostar aí. Ei, Sil, como chama aqueles decalques? No meu tempo era decalque, agora que é die cuts, que tem uma folhinha que eu acho que é de arroz, um papel arroz que é transparente, que é legal para fazer a colagem. Como que é o nome? É vellums? Não. O que é vellum? Vellum é o papel vegetal com uma impressão em cima. Ah, o vellum é o papel vegetal? E esse recorte que é no papel de arroz? É adesivo de papel de arroz mesmo. Adesivo eu tenho vários aqui. Que aí é legal, porque já tem a cola, não é? E fica transparente. Esse, inclusive, você pode colar, se for um desenho que não tenha muito preto, né? Que for um desenho mais clarinho, você consegue colar, inclusive, em cima da palavra, porque depois você vai conseguir ler. Então, existem vários mais que eu conheço mais da China mesmo, né? Que vem. Porque não tem esse papel arroz, né? Como o sulfite, não tem esse papel arroz para a gente imprimir, não, né? Que eu conheça, não. Não tem. Aí dá para usar o washi tape, que é papel de arroz, né? Também, quando os desenhinhos dela forem clarinhos. Dá para, talvez, recortar, se for em pedaços, que depende da washi tape, né? Que nem tem uma aqui que é de lacinhos, vários lacinhos. Eu posso cortar os lacinhos e botar espalhado na página, por exemplo. Aí dá para usar também, com certeza. Mas tem aqui no Brasil papel adesivo transparente. E aí, esse sim você consegue imprimir, só que daí teria que imprimir desenhos clarinhos, não pode ser desenhos escuros, né, muito pretos e tal. Aí você pode imprimir desenhos clarinhos e dá para colar, inclusive, em cima da página da Bíblia. Certo? Deixa eu só ver o que mais eu tenho aqui. Stencil, já falei. O stencil dá para usar com lápis de cor também. E dá para fazer os próprios stencils. A gente pode imprimir lá uma flor num papel 200
200 gramas, 180 gramas, 240 gramas, sei lá, branco mesmo, e aí passa um estilete e tá lá o formato da flor. Aí você pode usar lápis de cor, usar giz de cera, usar carimbeira também para fazer o efeito, né? Então, o stencil, e dá para usar os stencil, aqueles azuis que usa no artesanato de madeira, né, também. Se alguém tiver em casa, dá para usar na Bíblia direto também, ou com giz de cera em gel, ou com a carimbeira, ou até com a tinta guache, ou até com o lápis de cor. E nenhuma dessas mancha para o outro lado. Então, é só uma questão de criar algo ali, criar um fundo. E o básico mesmo do Bible Journaling, que eu era para ter falado isso no começo, mas vou falar agora, nunca é tarde, né? O que seria básico do Bible Journaling? Ler a palavra, são 3 passinhos, né? Ler a palavra, fazer o fundo da página, aí esse fundo você pode pintar, usar carimbeira, usar tinta, usar washi tape, assim, uma do lado da outra. Tem, né? O céu é o limite, você faz o fundo, então ler a palavra, escolher ali o versículo, fazer o fundo da sua página ali, e aí fazer a colagem ou a decoração ali que fica por cima do fundo. É basicamente assim que funciona o Bible Journaling. Não sugiro que se faça Bible Journaling sem ler a palavra, porque se você vai fazer uma arte... Não faz sentido. Uma arte sem dar uma lidinha ali na palavra, sem refletir um pouco em algo ali, então você faz um art journal, uma colagem comum, né? A Júlia está chamando... Mostra aí uma página tua do Bible Journal. Bible Journal. Deixa eu ver se aparece aí. Até eu acho que eu vou ter que dar uma filmadinha. Essa aqui eu fiz desenho copiado. Embaixo está com lápis de cor. E a base dela é com o quê? É lápis de cor e caneta esferográfica com essa pontinha preta, tá vendo? E pintei de lápis de cor. Entendi. Né? Só que esse desenho, um deles, eu copiei. Eu copiei de outro papel. Botei a folha embaixo, que nem criança pequena, e copiei. Deixa eu ver se... Agora tem bem espaço na tua, né? Tem bem espaço na tua lateral, né? Essa tem embaixo e na lateral. Pois é. Muito aí, legal. Olha essa aqui, gente. Vê se dá para ver, ó. Embaixo é o washi tape de florzinha. E aí, em cima, eu colei, ó, flores maiores, velas, né? E aqui desse lado eu fiz até um letteringzinho com o versículo. Legal. E dá para ver aqui também adesivos transparentes, ó, que está em cima da palavra, mas dá para ler a palavra. Ó. Usei adesivo transparente e impresso numa cor clarinha, ó, umas borboletas salmão e tal. Então, se for fazer Bible Journaling, então sugiro que leiam a palavra, reflitam, decidam que fundo querem usar, ou testem vários até o que vocês gostarem mais, né? E que nem aqui, ó, vamos ver se aparece. Eu usei uma washi tape de grid embaixo, ó, preta e branca, e depois colei uns adesivos em cima de Jesus e tal, bem simplesinho. Então, fazendo esse passo a passo, não tem erro, que é primeiro ler, né? Depois decide se vai o fundo que você vai usar, se vai usar carimbeira, o que vai usar. Essa aqui, vamos ver se aparece. Não, essa não. Eu usei carimbeira para envelhecer, ó, esfumar nas pontas. Não sei se dá para... Dá para ver, sim. E depois eu colei die cut duro. Isso aqui é de 200 gramas, eu acho, a folha. Mas, no caso, eu não me importo que ela fique um pouco gordinha, né? Se vocês não gostam... olha aqui uma folha que eu acrescentei, ó. Aqui eu abri para cima, ó. Dá para abrir para cima e fazer toda uma
colagem aqui, e se tu quiser ler a palavra está embaixo, né? É uma folha sulfite normal, que eu botei o washi tape aqui em cima. Acho que... Deixa eu ver se eu acho alguma com giz de cera, né? Ah, essa aqui que eu usei... Guache. Esse fundo amarelo no fundo... Aí. É um guache e depois eu só colei uma janela e umas coisas em cima. Só que, ó, ficou um pouco enrugado essa. É porque é guache à base d'água, né? Aí não pode nada que seja à base d'água. Papel fino. Dá para usar a aquarela e o guache, né, que nem eu botei aqui, só que fica um pouco enrugado, né? Aí depois dava para passar ferro, que eu não passei ferro essa aqui. Mas, ó, essa aqui eu nem fiz fundo, ó. Eu só fiz uma colagem, como se fosse art journal, e botei aqui um movimento, ó. Essa borboleta, ela sobe e desce, ela voa. Ela tá aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E aí tu puxa, ela se movimenta, ó. Esses projetos com movimento, daí é só para quem gosta também, claro, né? Mas dá para fazer. Ah, achei um com giz de cera no fundo, ó. Aqui eu passei giz de cera no fundo. Boa noite, Rose. Boa noite, querida. Vai lá. Ela é craque já no Bible Journal. Aqui, ó, eu passei giz de cera em gel no fundo e fiz a colagem em cima. Bem assim. Então, não tem muito segredo, né? É só uma questão de usar materiais que não estragam a folha e começar. Daí, o que eu estava pensando em fazer? Deixa eu ver a hora. Já está bem em cima, mas numa próxima vez que a gente decidir fazer Bible Journaling, né? Quem quiser fazer, né? Porque não é obrigado. Quem não quiser fazer na Bíblia pode fazer uma colagem comum, né? Aí eu pensei em fazer um projeto, algo que todo mundo meio que faça junto, só para não ficar assim, né? Que nem hoje. Hoje foi só um alinhamento que eu queria, inclusive, gravar para quem quiser ver depois. Que daí, com esse alinhamento, a gente consegue, né? A partir de agora. Então, vamos fazer um desenho, sei lá, né? Eu estava querendo propor para vocês, quando nós fizermos o próximo, eu faço um desenho com as linhas pretas e todo mundo passa ela lápis para a Bíblia e pinta com lápis de cor. Quem que se anima aí? Eu acho que é bacana, assim, é uma coisa diferente, sei lá, que lembra de quando a gente era criança, e eu acho legal. Eu estou fazendo um curso de formas com a Sol Principal, e nós estamos fazendo doodles. Doodles são desenhos simples, que quando você está numa reunião, quem gosta de desenhar, faz uma folha, faz uma carinha. Então, também é muito legal a gente fazer os doodles, e a gente tem uma orientação de fazer todo dia, nos nossos 15 minutos diário, exercitar fazendo doodles, olhando na internet, copiando e fazendo os doodles. Aí, de repente, podia ser essa a tua ideia, da gente dar o desenho e a gente seguir aqui. Eu também, de doodles, eu até consigo fazer bem, assim, que é aqueles desenhos mais, assim, simples. Mais simples. Esses eu consigo sair do outro lado também, principalmente olhando, né? Se eu olho um desenho... É mais fácil. Mas os outros, mais elaborados, daí não. E vocês, eu acho que eu estou vendo, a Fernanda tem a Bíblia, né? E Yolanda, tu ia querer, talvez, mais coisa de Bible Journaling, ou se eu fizer, daí tu faria no próprio planner aqui do Art Journal? Como é que é sobre a Bíblia? Então, eu já assisti vários vídeos sobre Bible Journaling, né? E na época, faz tempo, né? E na época eu comprei uma Bíblia com desenhos, né? Para pintar. Ah, que legal. Né? E para escrever, para pintar. E estava guardadinha porque ela é em inglês, né? Não achei em português.
Igual a minha, eu tenho... Então aí como a gente começou a ler, né, e estudar, eu pensei de usar ela para fazer isso, e o que eu comecei a fazer, ó. Pronto, que perfeito. Ela já vem com desenho, né? Vem com as frases do lado, né? As frases já prontas, só tem que colorir, né? Que ótimo, ótimo mesmo. Lindo. Bem prático. Porque eu não me atrevo a fazer desenhos em cima porque eu não sou uma boa desenhista, não. E aí vou acabar estragando e não vou curtir. Vou me estressar mais do que curtir. Ah, não, tem que curtir. Então, quando eu fiz o curso para testar as tintas e fazer todas essas explicações na Vera ali, gravando e tal no curso, eu comprei essa, porque eu não quis fazer isso na minha em inglês, que já tem os desenhos. Aí a outra, ela fica mais só para o lápis de cor e tal. A Ju está dizendo que vai... Estou usando o giz da Crayola, o giz de, como você falou, de cera, né? Giz de cera. Tá ótimo. Perfeito. Ótimo, fofinho de pintar. Ótimo. Tá. Ju, você está me ouvindo? Me diz, tu vai querer fazer Bible Journaling diferente, assim? Eu faço algum projeto? Tu tem Bíblia, né? Tu já faz isso? Me conta aí por escrito, enquanto a Ana Maria me fala. Pode falar, Ana Maria. Eu estava procurando algumas coisinhas aqui, você falou, aí eu estava meio perdida, mas eu achei, porque eu queria fazer alguma coisa desse capítulo 3 de Mateus, mas eu nunca vou encontrar algo claro, né, do batismo. Aí eu encontrei esse adesivo, eu não sei o nome não, mas eu ganhei de alguém aí, e que é uma ponte, né, um desenho que tem água, e, ao mesmo tempo, tem tipo um livro embaixo. Então, a gente pode fazer Aí eu botei assim, olha. Nossa, que lindo! Ficou ótimo. Bonito, né, esse adesivo. Combinou. Aí eu cortei um pedaço aqui, porque ele não é muito transparente se colocar em cima da letra. Mas é legal porque é uma ponte, né? Você vê, mas o mar é o rio, e tem um livro aqui embaixo. E tem outros barquinhos. Aí eu vou completar, talvez não dê para fazer agora, mas aí eu já sei qual é a palavra que eu escolhi aqui de Mateus, e vou. Mas sabe uma coisa também que eu gosto? A primeira vez que eu vi isso, eu estava seguindo até a. Ai, meu Deus, aquela menina, eu esqueci. Até eu estou fazendo a leitura dos 365 dias com ela, né? Aí, a primeira vez que eu vi ela fazendo isso, ela ensinou a fazer com maquiagem. Blush. Sim, no curso eu também mostrei. Eu esqueci então, dessa. Você também mostra. Aí eu gostei, eu achei prático, entendeu? E faço. Aí eu gosto de ressaltar a palavra de Deus fazendo isso. Ou então usando lápis de cera, entendeu? Também faço. Mas aqui eu vou usar isso. Depois vou colocar não vou botar muitos adereços, não. Eu tenho uma washi tape que é bonita, que é como se fosse a palavra de Deus. Aí vou permear assim, para não ficar muito sobrecarregado. Senão a gente começa a encher muito. Sim, verdade. Legal. Eu esqueci de falar mesmo da maquiagem, né? Eu até nem tinha notado aqui, mas que bom que a senhora lembrou, né? Porque... a Kátia tem que ir, Kátia. Boa noite, gente. Boa noite. Eu preciso ir. Um abraço. Abraço. Quando a gente tem maquiagem vencida, né, dá para usar várias coisas na Bíblia também. Sombra. Eu até numa tinha uma sombra azul que eu fazia nuvens em cima da palavra, assim, como se fosse o céu, né, e tal. É bacana. Fica bonito. Isso, Sil, isso que você falou dos stencil,
Assim, algumas pessoas que eu sigo no Instagram, é impressionante como agora os stencils estão voltados para essa arte de jornal, entendeu? Tem muita gente que agora, a gente ficava mais preocupada com os carimbos. Agora, com stencil, você encontra stencil de janela, stencil de telhado, e dá para fazer obras, fica belíssimas. E sai muito mais em conta, mais barato. E uma coisa que você me lembrou de falar é sobre carimbo, né? Que Tá. as carimbeiras, né? Que quando você usa para esfumar lá com aquela esponjinha, né? De esfumar, é uma coisa, né? Ela não mancha tanto, dependendo da carimbeira. Teria que fazer um teste, porque tem aquelas carimbeiras muito pigmentadas e as que são de a óleo, daí não dá. Mas só que quando carimba, ela mancha atrás. Engraçado. Porque eu acho que pega uma concentração muito grande da tinta, daí quando carimba na folha de Bíblia, ela geralmente mancha atrás. Então, o que acontece? Às vezes aconteceu comigo de eu manchar a folha, sem querer, né? Eu não achei que ia manchar e depois manchou atrás, aí o que eu fiz atrás? Eu faço uma colagem em cima, né? Na prática, né? Boto um papel, algum adesivo que seja com fundo que não seja transparente, ou uma colagem mesmo com papéis, que daí disfarça, né? Legal. Fica legal mesmo. A minha Bíblia é toda rabiscada. Essa é bonita. Eu só... Tu fechou o áudio mesmo? Não, foi porque ela estava me chamando. Tá. Essa daqui é que eu uso... Filha, só um momentinho. Essa daqui eu uso para estudar, então ela é toda rabiscada. E aí eu uso todo o marca-texto. E aqui, como a Sil falou, que passa, ó. Sim, Eu meio que já vou sabendo, né? Ó, alguns passam menos, outros mais. Mas a bichinha é toda rabiscada. Coisa boa. É porque eu só aprendo assim, sabe? Filha, só um momentinho. Ó. Eu achava que esses bebês jovenzinhos que nem você, não era que nem nós que precisamos escrever para aprender. Esses bebês jovenzinhos que nem você. Sabem que a Ju é o bebê, né? A mais novinha, eu acho, do grupo. Mas tu ganhou uma Bíblia com espaço, não foi? Ou tu comprou, Ju? A Ju agora foi atender a filhinha dela, né? Mas, então, eu vou trazer numa próxima vez, então, um projeto, uma proposta de projeto mais diretamente e voltada, claro, porque a gente estiver conversando, né, na semana. Eu queria ter feito só esse alinhamento todo aí de materiais e deixar isso até gravado para quem não pôde estar aqui, né? E aí, a partir das próximas aulas, encontros de arte, não é aula, é encontros de arte, aí a gente faz um projeto específico juntas, né? Acho que vai ser bacana assim mesmo. E queria só perguntar para vocês se vocês conseguiram ler a oração que eu mandei no grupo ontem, que eu escrevi à mão, que eu pedi para vocês, se puderem e quiserem, claro, mas era uma proposta de atividade, escrever ela à mão. Se vocês conseguiram ler, se deu para ler direitinho na foto, ou se preferem que eu digite. Eu não li. A senhora não olhou? Não, nem vi ontem, Sil. Ai, desculpa. Não, tudo bem, não tem problema não. Eu também pouco li. Eu fiz tudo menos isso. Mas consegue ler, né? Dá para ler direitinho, se aumentar assim um pouquinho, né? Então... Deu para ler bem. Adorei o texto. Eu li de manhã, mas depois fui conversando sobre o negócio da impressora, da Yolanda, e acabei esquecendo de comentar como que era bacana aquele texto que você postou lá para nós hoje, né? A gente geralmente busca ele na emergência, né? Quando está com problema e tal. Dificilmente a gente busca ele para informação. Realmente. Pois é inteligente, na verdade, né? Se a gente consultar para informação, provavelmente não vamos consultar para emergência. Verdade. Deixa eu estava colando aqui, Sil, porque eu tô colando ainda os meus momentos reflexivos.
que eu estou fazendo em vez de um verse journal, eu colo na Bíblia mesmo, né? E eu já ouvi alguns, eu ouço no trabalho e vou anotando, faço as reflexões e aí fico só para colar aqui, né? E aí, você lembra que eu comentei com você que você tinha muito freebie sobre Mateus? Então, eu decorei o capítulo inteiro de Mateus, só com seus freebies. Meu Deus, sim, é que lá eu fiz isso sem nem perceber, né? Porque são 2 anos, e é que porque como a minha fala da sexta é sobre Jesus, acaba que eu caí muito nas coisas de Mateus, realmente, né? Acabou decorando. E agora eu estava aproveitando esse tempinho, enquanto você estava explanando, eu estava aproveitando para colar, porque é só quando dá um tempinho, né? Então, era isso mesmo, o objetivo, inclusive nas outras vezes que a gente tiver aqui as propostas de arte, né, cada um pode adaptar, mas é para passar um tempo juntos e quem, né, claro, quiser fazer a proposta faz, mas se não faz o que tem, né, é aí que a gente vai seguindo, conversando e por aí vai, se bem que hoje não deu para conversar. Na outra semana a gente conversou bem mais, né? Bateu papo inclusive sobre botar em prática, né? Foi falado sobre mãe, sobre maternidade, um monte de coisa. E hoje não deu porque eu quis realmente fazer um resumo. E olha só o horário, já acabou meu horário. Eu vou encerrar a gravação aqui para fechar só então essa questão do Bible Journaling.